Esse ano eu vi filmes bons, mas eu não lembro da última vez que eu vi um filme bom que provocasse algo tão intenso como esse me provocou. Finalmente esse dia chegou, finalmente eu vou falar de Bacurau aqui nesse canal. Dois motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? O filme se passa num futuro recente em Bacurau, um povoado do sertão de Pernambuco. E esse povoado ele some misteriosamente do mapa. E aí uma série de assassinatos inexplicáveis começam a acontecer. E aí os moradores tentam agir de alguma forma, mas fica meio difícil deles se defenderem porque o inimigo até então é desconhecido. This world is upside down. We are on a countdown now. O importante de Bacurau é você ir assistir sabendo o menos possível sobre o roteiro. A sua experiência vai ser muito melhor. Bacurau é um filme imenso e eu não tô me referindo só à duração do filme, que é um pouco mais de 2 horas, que você não vai sentir essas 2 horas, vai parecer que é meia hora. É uma produção imensa, digna de um grande blockbuster. O filme é dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, pelo Juliano Dornelles. É a estreia do Juliano Dornelles na direção de um longa-metragem, mas ele já tinha trabalhado com Kleber Mendonça Filho fazendo direção de arte. Então os dois já têm ali uma conexão, os dois já sabem como trabalhar juntos. O Kleber Mendonça, o que falar desse diretor, que é genial, é um cara que eu sou muito fã. É o 3º longa-metragem dele. Por anos ele frequentou Cannes como crítico de cinema. É um cara que tem uma bagagem e um conhecimento imenso sobre cinema. Como idealizador, ele sempre flertou com cinema de gênero, seja nos seus curtas, seja nos seus longas anteriores. Esse flerte acontece sempre pelo assunto abordado nos filmes dele, ou seja, pela direção, seja pela tensão que ele consegue criar. Aliás, tensão, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bacurau é um filme distópico, mas nem tanto. Logo que o filme começa, ele já avisa que se passa num futuro não muito distante. O processo de Bacurau... O filme não tem um protagonista, eu acho isso muito legal. O protagonista do filme é Bacurau, é como se fosse um coral de vozes ali naquele lugar, eu acho isso muito legal. O filme tem muitas camadas e nada ali é gratuito. Cada coisa que os diretores mostram faz sentido, cada coisa que tá no seu lugar ali tem um porquê. Exemplo disso é quando 2 personagens estão indo pra Bacurau, numa estrada muito deserta, e aí uma das personagens ela olha pro lado, e aí a direção mostra num olhar subjetivo uma escola, na verdade é uma ruína de escola. É uma escola abandonada, só as ruínas ali. E aquele momento você percebe que aquela sociedade ela não dá mais tanto valor para a educação, ou então aquela estrutura de educação clássica que a gente conhece hoje mudou. Isso é um belo trabalho de roteiro porque ele não precisa separar um diálogo entre 2 personagens para dizer, olha, as nossas escolas estão abandonadas. Fiquem atentos a esses detalhes, porque é aí que o diretor fala sobre como que a nossa sociedade, quer dizer, a nossa sociedade não, a sociedade de Bacurau. Mas eu ainda fico muito confuso porque é um papo de se ter depois do filme, enfim. Você vai ficar um tempo depois do filme digerindo aquilo ali e é papo de você conversar muito tempo, assim. Eu adoro o filme que faz isso, eu adoro o filme que você sai, você quer conversar com outra pessoa e você também entendeu isso e ver o que a pessoa entendeu, porque são muitas camadas. Eu saí assim, eu saí com o olho desse tamanho do filme. Eu não sabia o que dizer. No outro dia eu ainda tava pensando, antes de dormir eu fiquei pensando, então é incrível. Kleber Mendonça continua usando a linguagem cinematográfica de uma forma assim, os movimentos de câmera, na montagem, as fusões que ele faz. Eu não sei se clássico é a palavra certa, porque é um cara que pega ferramentas e características de um filme, sei lá, de faroeste italiano, aqueles movimentos de zoom que ninguém usa mais hoje em dia, porque a linguagem cinematográfica ela foi evoluindo e algumas coisas elas se tornaram antiquadas. E é isso se parou de usar. Hoje, se você vê um filme americano, um grande blockbuster, dificilmente você vai ver um zoom, dificilmente vai ver isso daqui, ó. Essa transição, que era uma coisa que se usava, sei lá, na década de 80, na década de 70. Então o cara tem que ter muita coragem e saber como utilizar isso hoje em dia. Ele usa a fusão na hora certa, sabe? Ele funde 2 imagens no momento certo. Aquilo não fica gratuito, não fica feio. Quando eu crescer eu quero ser igual o Kleber Mendonça. Palmas pra esse cara que usa fusão. E meu Deus do céu, e o filme fica lindo. A Sônia Braga tá
maravilhosa. Eu comparei muito como ela tá nesse filme e no filme anterior do Kleber Mendonça, que é o Aquarius, e são duas personagens femininas fortes, mas de maneiras diferentes. Isso mostra a força e a potência que essa atriz tem. Aliás, todos os atores estão muito bem, eu acho que isso se deve também muita direção de ator. Muitos personagens são os próprios moradores da locação que eles filmaram e todos estão ótimos diante da câmera. Mais uma vez eu vou dizer, a melhor experiência para se ter com Bacurau é assistir sem saber muita coisa do roteiro. Você tem que saber só o básico, só. É a sinopse que eu dei aqui no começo do vídeo. Eu vou explicar a minha experiência. Com 1 hora de filme eu achei que eu ia ter um infarto, na boa. Eu achei que eu ia ter um treco, alguma coisa. Meu corpo estava muito tenso e eu olhava pro lado, as pessoas também estavam tensas. O mestre do suspense, Hitchcock, já dizia que as pessoas têm medo daquilo que elas não podem ver. Kleber Mendonça, ele sabe fazer isso. Nos 3 filmes dele, ele faz a mesma coisa. Ele te coloca numa posição que você não sabe o que vai acontecer. E aquilo vai criando uma tensão. E ele faz isso, ele cria tensão sem usar trilha, assim. Claro que o filme tem trilha, mas eu tô dizendo que ele não usa aquelas trilhas que vão crescendo tensão. Ele não precisa disso. Em Bacurau, você vai estar em Bacurau. Você vai saber que você vai ser atacado por alguma coisa, mas não vai saber por quê, por onde, como. E vamos combinar que hoje em dia a gente tá em Bacurau, né? Mas esse é papo pra depois do filme. Assiste o filme e depois a gente conversa sobre isso. Bacurau é um filme manifesto sem ser literal, sem ser piegas. Tem ficção científica, tem horror. Em alguns momentos do filme vai virar um faroeste. Não tem como sair ileso desse filme. Ele vai mexer com você de alguma forma. Claramente é um marco no cinema nacional. Eu não tô exagerando quando eu digo que esse filme vai ser lembrado ao lado de outros marcos no cinema, de Glauber Rocha e de Nelson Pereira dos Santos. Se você quiser entender mais um pouco sobre o estilo do Kleber Mendonça, eu recomendo que você assista os filmes anteriores dele. O Som ao Redor, de 2013, e Aquarius, de 2015. Tem também os curtas-metragens dele que estão aqui no YouTube. Assiste Vinil Verde, esse filme é sensacional, assiste lá. Bacurau estreia nos cinemas na próxima quinta-feira, dia 29 de agosto. É importante que você vá na primeira semana, porque aí os cinemas eles vão ter um termômetro do filme e eles vão deixar as salas disponíveis mais tempo para esse filme. E a gente tá num momento que a gente precisa apoiar o cinema nacional, então vai assistir, vai na primeira semana. Para encerrar, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, embora o Kleber Mendonça filho não vá assistir isso, nem o Juliano, mas eu queria deixar aqui meu agradecimento pela experiência que eu tive no cinema assistindo esse filme e também por colocar o Brasil novamente na vanguarda das artes. A gente sabe que esse filme ele já foi premiado em Cannes e ele tem grandes chances de ir pro Oscar. Eu já tô dizendo isso aqui, se esse filme não for escolhido para ser o representante do Brasil no Oscar, é porque alguém no Brasil boicotou. Até semana que vem, abraço. Você quer viver ou morrer?